Hoje nós vamos dar continuidade, né, à exposição do livro de Efésios. E eu fiquei com a responsabilidade de ver com os irmãos alguns aspectos desse texto. Abram, por favor, suas Bíblias no capítulo 5 de Efésios. Nós vamos ver hoje pela manhã, do verso 15 ao 21. Efésios, capítulo 5, do 15 ao 21. Eu tenho uma missão quase impossível de ser feita, né? Expor esses versículos em 28 minutos. Que Deus me ajude. Oi? Mas vai dar certo. Vamos ler, vamos todos juntos. Vamos ficar de pé para a gente ler? Depois vocês vão passar mais 1h30 sentado. Dá para ficar de pé agora, só mais um pouquinho. Eu gostaria de que nós lêssemos todos em uma só voz. Pode ser? Todos juntos, a partir do verso 15 até o 21. Leiamos então. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, tua palavra, ela está diante de nós. E nós te pedimos que, assim como o Senhor vem fazendo desde o início desse culto, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor abra o nosso coração e a nossa mente para reter tudo aquilo que o Senhor, através do teu Santo Espírito, quer nos falar esta manhã. Supera, Senhor, as nossas limitações. As minhas, enquanto estarei aqui compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor me falou durante essa semana. E também as deles, enquanto ouvintes da palavra. Que sejamos alimentados e fortalecidos pela tua santa palavra. E confrontados por ela também. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, o nosso único e suficiente mediador. Amém. Podem sentar, irmãos. Quando a gente olha para a nossa vida cotidiana, né? Uma das coisas que eu acredito que é unanimidade, que a gente constata, é o quanto a nossa vida, ela cada vez mais tem se tornado uma vida corrida, agitada, cheia de afazeres, né? O mundo, né? O mundo como um todo, né? O mundo científico, sei lá, da informática, eles têm tentado criar acessórios, itens que, a princípio, têm um objetivo de facilitar, né, a nossa vida, agilizar ali as coisas. O celular, por exemplo, seria algo nesse sentido. Mas nós percebemos que a desculpa que a gente cada vez mais usa é que nós não temos tempo, não é verdade? É que nós não conseguimos conciliar. A nossa agenda, ela é tão lotada, ela é tão cheia de coisas, que a gente acaba se perdendo nisso. E a gente pode concordar também que a grande maioria dessas coisas que deveriam servir para nos auxiliar, elas têm nos distraído, têm servido como distração para as nossas vidas.
E uma consequência disso, irmãos, a gente precisa ser honesto em admitir, é que cada vez mais a gente está cansado. Nós estamos fadigados pela labuta do dia, né? Pela correria do dia. Existe uma pressão constante em torno do ser humano, em torno do homem, que vem da sociedade, dessa sociedade pós-moderna, onde a gente sempre tem que estar ocupado, a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa. E existe uma ilusão de que quanto mais ocupado nós estamos, mais produtivo nós estamos sendo. Percebe? Eu experimento isso, né? Eu acho que você também, em algum momento, já deve ter experimentado essa sensação. Quanto mais coisas a gente vai fazendo, a gente tem aquela sensação de que nós estamos vivendo da maneira correta, porque nós estamos sendo produtivos, nós estamos sendo úteis de alguma forma. E o nosso tempo ele vai sendo consumido, o nosso dia a dia ele vai acabando, mas a verdade, e é um pouco do que Paulo mostra para nós aqui, é que esse mesmo tempo que está sendo consumido com tantas coisas, ele não está sendo redimido. Ele não está sendo discernido da maneira correta. Tem muito movimento e pouco discernimento. Uma outra constatação que a gente pode fazer, e a gente até cantou isso agora pela manhã, é uma das frases que a gente mais escuta, né? Principalmente quando a gente olha o noticiário, olha o jornal. Os tempos são maus. O mundo está se acabando. Não tem mais jeito. E a gente fica repetindo isso. E é verdade. Não é uma afirmação falsa essa. E nesses tempos maus, nessa crise que cada vez mais vai piorando, essa maldade que está ao nosso redor e vai aumentando de maneira desenfreada. Como é que o nosso coração está nisso? Como é que nós estamos reagindo a essas coisas? A constatação que a gente pode fazer, uma das, né, que a gente pode fazer, é que cada vez mais nós vamos sendo esmagados pela nossa rotina e por esses tempos maus. E isso vai nos levando a buscar válvulas de escape. Isso vai nos levando a procurar meios de alguma forma aliviar essa tensão em que a gente se coloca. O celular é um exemplo de válvula de escape. O trabalho pode ser um exemplo de válvula de escape. E até esquizofrênico isso. Porque o trabalho é algo que cada vez mais consome o nosso tempo de maneira desenfreada, mas muitas vezes é um meio pelo qual nós tentamos nos distrair dos problemas. Consumo, compras, comida, sexo, tudo isso pode servir como válvula de escape, como anestésico para essa sensação de esmagamento que a gente vive, né? Mas dentro de tudo isso que eu já coloquei para vocês aqui, o que eu acho mais grave, mais danoso, é que aquilo que a Bíblia coloca para a gente como pecado, como transgressão da lei de Deus, o mundo, ele nomeia de outras formas. Por exemplo, idolatria. O mundo chama de cultura. A rebelião do coração do homem, o mundo quer chamar de liberdade. É minha liberdade de fazer escolhas. A imoralidade, o mundo chama de diversão. Orgulho, pessoas avarentas, egoístas, o mundo chama de estilo de vida. É a forma como ela vive.
Aquilo que a Bíblia chama de iniquidade, o mundo chama de transtorno. Falta de perdão, o mundo nomeia como traumas. É uma pessoa que tem traumas. Mas uma coisa é certa, trocar o rótulo não torna o veneno menos letal. A corrupção ela continua, o pecado ele continua, e Deus e a Bíblia vai continuar chamando de pecado. Então, diante desses aspectos que eu coloquei para vocês aqui, surge uma pergunta, que é a pergunta que Paulo vai responder nesse texto que nós lemos hoje. Como o cristão ele deve viver em meio a dias como esses? Qual deve ser a nossa postura? Lembremos-nos, Paulo agora, nessa segunda parte da carta, ele está aplicando a teologia que ele explicou nos primeiros capítulos. Nós estamos na parte prática da carta de Efésios. E a pergunta que nos é colocada diante desse texto é: como que nós devemos viver as nossas vidas em dias assim, em dias maus, em dias onde nós somos esmagados? Paulo aqui ele não vai responder essa pergunta apenas dizendo que nós precisamos evitar. Ele nunca faz isso. As falas de Paulo, não só na carta aos Éfesos, mas nas suas outras cartas, é como uma moeda, duas faces. Ele diz o que nós devemos de deixar de fazer e fala o que a gente precisa colocar no lugar. Não pode ficar vácuo. Não pode ficar uma interrogação. E Paulo aqui ele faz exatamente essa mesma coisa. Ele não apenas diz o que a gente precisa evitar, mas ele mostra como nós devemos viver as nossas vidas. Olha aí para o texto. Para quem chegou depois, Efésios capítulo 5, nós vamos ver dos versos 15 ao 21. Olha aí para o versículo 15. Onde ele diz: portanto, vede prudentemente como andais. Ele começa a fala dizendo exatamente isso. E aqui ele está chamando a gente para que a gente possa ter atenção, cuidado com a maneira como nós vivemos. Ele está chamando a gente para examinar de maneira meticulosa cada aspecto da nossa vida. Vede prudentemente como andais. Paulo aqui ele está repreendendo aqueles cristãos que viviam as suas vidas de forma automática, sem pensar no que está fazendo, no que está vivendo. E a pergunta é: quantos de nós não vivemos assim? De forma automática, sem discernir aquilo que está acontecendo à nossa volta. Paulo, quando ele nos manda olhar de forma prudente a forma como nós andamos, a ideia aqui é que você está atravessando, irmãos, um campo minado. Quem viu filme, vídeo de guerra, essas coisas, sabe como é que é isso. Você tem que tomar cuidado em cada passo que você dá. Você não pode simplesmente atravessar aquele campo, porque em algum momento você vai pisar numa mina e tchau. Então a gente tem que olhar de forma cuidadosa a forma como nós vivemos. E o andar aqui, vede prudentemente como andais, como você anda, é no sentido de uma vida inteira fazendo isso. Não é um momento pontual da sua vida que você tem que parar, refletir e pensar no que você precisa ou não fazer, ou deixar de fazer. É a sua vida inteira. É o estilo de vida do crente sendo transformado para que ele possa caminhar agora nessa jornada, olhando de forma prudente como ele anda, como ele vive a sua vida. E ele continua, no verso 15 ainda. Ele continua dizendo: não como nécios, e sim como sábios.
que é sabedoria, irmãos? Né? É uma das perguntas que a gente sempre faz na nossa vida. Como é que eu posso viver a minha vida de forma sábia, consciente, correta? A resposta é simples que Paulo traz para a gente aqui. Ele não dá rodeios. Ele diz: viver de forma sábia é viver de acordo com a vontade de Deus. Viver de acordo com a vontade do Senhor, procurando compreender a vontade de Deus. E onde é que a gente acha a vontade de Deus de forma clara para nós? Onde é que a gente encontra qual a vontade de Deus para as nossas vidas? Eu acredito que vocês sabem a resposta. A pergunta que fica não é aonde, mas é se nós estamos fazendo uso dela. Se nós estamos fazendo uso daquilo que o Senhor nos deu para conhecer a sua vontade. Portanto, vede prudentemente como mandais, não como necios, e sim como sábios. Paulo ele fala, você tem que viver olhando a vontade de Deus para a sua vida. E isso tem uma forma de acontecer, uma implicação prática para a sua vida. Versículo 16, ele diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. O ambiente onde nós estamos, não é esse ambiente aqui, tá? O mundo como um todo, ele é corrompido. O mundo como um todo, ele, como diz lá no Evangelho, o mundo jaz no maligno. Não é verdade? Tudo que está ao nosso redor, tudo que o mundo oferece para nós, tem como objetivo final nos afastar do Senhor. Não ache, não se iluda com isso, que aquilo que o mundo nos oferece é para nos aproximar de Deus. Se a gente quer se aproximar de Deus, vivendo onde nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, no mundo onde nós estamos, nós precisamos andar na contramão de tudo aquilo que nos é apresentado. E Paulo ele vai dizer aqui, remindo o tempo. O que seria isso? Quando eu comecei a estudar o texto, né, eu tento fazer isso. Eu tento interpretar o texto, não de forma isolada, mas fazendo perguntas ao texto, né? É o recomendável você fazer perguntas ao texto e o texto vai lhe respondendo essas perguntas. E quando eu li o texto nas primeiras vezes, a ideia que eu tinha desse remir o tempo aqui era de procurar fazer coisas que agradam ao Senhor. Certo? Não está errado, mas não é só isso. Eu fui aprofundar mais o meu entendimento acerca desse remir o tempo quando eu li Calvino comentando esse texto. E Calvino ele explica lá no seu comentário que esse remir aqui, ele era uma expressão que era usada no mercado, no mundo financeiro da época. Como assim? Ele fala que remir aqui é você ser um comprador agressivo. É alguém que aproveita todas as oportunidades que lhe são dadas. Entende? Remir o tempo aqui é você olhar aquilo que está posto diante de você e abraçar, buscar aquilo que lhe torna mais próximo de Deus e abandonar. Tem que ser intencional. Entende? É intencional que você abandona tudo aquilo
que afasta o crente de Deus. Não é apenas, e aplicando isso à questão do tempo, né, que é o que Paulo coloca para a gente aqui, não é simplesmente você organizar a sua agenda de uma forma melhor, não é isso. É você realmente investir. Por isso que é uma expressão de mercado. Porque Paulo aqui está dizendo que nós precisamos investir o nosso tempo, investir o tempo que Deus nos deu naquilo que, em vez de nos distrair, nos aproxima do Senhor. E nós, na grande maioria das vezes, fazemos o oposto disso. Nós investimos a maior parte do nosso tempo em coisas que nos esfriam espiritualmente, ou que pelo menos nos deixam ali neutros, como se pudesse ficar neutro, né? Vou dar um exemplo para a gente ver como é que isso se aplica, né? Academia, eu treino, né? Arthur corre, tem outros irmãos aqui que também fazem algum tipo de exercício físico. Quanto tempo na semana a gente gasta indo à academia? Ou fazendo alguma outra atividade? Eu, em média, eu malho em média 1 hora e 10 por dia. Então, eu malho de segunda a sexta, então vai dar mais ou menos ali umas 5 horas, 5 horas e meia por semana. Agora vamos ver o outro lado da moeda. Quanto tempo nós gastamos, por exemplo, em oração ao Senhor? Na semana. Vamos estender o prazo para a mesma base. Quantas horas por semana nós gastamos orando a Deus? Ou quantas horas por semana nós gastamos lendo a palavra? Percebe que a gente investe mais tempo em algo que a terra vai comer quando nós morrermos, porque esse corpo aqui não é eterno. Nós vamos receber um outro corpo na glorificação, e esse sim será eterno. Mas esse corpo aqui, a terra vai comer. E nós gastamos mais tempo investindo em algo que é terreno e passageiro, enquanto aquilo que é eterno, que tem valor eterno, nós investimos pouco tempo. Remir o tempo, resgatar o tempo, é fazer exatamente essa reflexão e inverter esse quadro. Paulo está nos chamando aqui para que a gente busque consumir o nosso tempo com as coisas que têm valor eterno. Com as coisas que realmente têm valor para nos edificar. Um outro exemplo que vai nos orientar acerca disso. Eu até escrevi para não falar mais do que deveria. Imagine alguém que diz assim: eu nasci de novo. O Espírito Santo habita em mim. Mas quando chega no domingo, no dia do Senhor, essa pessoa que fez essa declaração, ela diz assim: é pesado. É um fardo não poder fazer o que eu quero nesse dia. Percebe o problema? Nós passamos a semana inteira com ela girando em torno de nós. Nosso trabalho, nossa casa, nossos hobbies, nosso dinheiro, todos os nossos interesses, eles são cuidadosamente pensados e organizados e executados. Mas nós achamos pesado separar um dia da nossa semana para focar exclusivamente naquele que nos dá a capacidade para viver. É contraditório isso, irmãos. E isso não é apenas um problema de agenda. É um problema de sabedoria espiritual. Quem compreende a vontade do Senhor começa a reorganizar a sua vida não mais em torno de si, mas em torno dele. É isso que Paulo vai colocar para a gente na sequência do texto. Ele diz: por esta razão,
Versículo 17. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade de Deus. Quem age dessa forma, irmãos, sem remir o seu tempo, sem olhar para ele de forma cuidadosa, age como insensato. E lembra que eu falei que Paulo sempre faz contrastes? Ele vem fazendo isso desde o início da carta. Mas algumas semanas atrás nós vemos aqui Paulo fazendo o seguinte contraste. Lá no verso 4, acho que no... não vou lembrar agora qual versículo, mas ele fala que nós somos filhos da luz, enquanto o mundo são filhos das trevas. Não sei se foi Michel que pregou sobre isso, se foi Leno. Aqueles que são filhos da luz, que foram resgatados pelo Senhor, eles vivem as suas vidas remindo o seu tempo. Aqueles que não foram resgatados, que são filhos das trevas, filhos da escuridão, eles agem como insensatos. É isso que Paulo está dizendo no versículo 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurem compreender a vontade de Deus. A pergunta que fica diante de nós agora é: quem governa a vida que nós vivemos? Quem é que controla o nosso coração? Quem é que está na direção, no volante das nossas vidas? No versículo 18, Paulo ele vai dizer: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Paulo volta a apresentar um contraste para nós. Nós falamos sobre isso no início. Quando nós vivemos a nossa realidade, nós percebemos como esses dias são maus, a nossa tendência é procurar anestésicos, é procurar meios para aliviar o nosso sofrimento de alguma forma. Válvulas de escape. Embriaguez aqui, o vinho aqui, ele representa caos, desordem. Paulo ele está dizendo para nós que a nossa vida ela sempre vai ter alguém no controle dela. Sempre vai ter alguém no controle da minha vida e da sua também. A pergunta que fica é: quem está no controle? São as coisas daqui? São os nossos desejos? São os nossos impulsos? E eles trazem para nós caos e desordem? Ou quem está no controle das nossas vidas, olhando para o contraste que Paulo nos apresenta aqui, é o Espírito Santo? Paulo ele diz: não vos embriagueis com vinho, aonde há dissolução. Dissolução é uma vida arruinada. Uma vida que perdeu os freios, que perdeu todos os limites. É uma vida que foi desperdiçada, ou que está sendo desperdiçada. E não limite isso, como eu falei, o vinho aqui, ele é uma representação de algo maior, que é a desordem e o caos. Mas não é só o vinho que traz essa desordem e caos. O álcool aqui, Paulo está usando ele como um exemplo, mas pode ser entretenimento, pode ser o dinheiro, a ambição, a aprovação do homem, busca desenfreada por reconhecimento e aprovação. Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer que, ele vai nos lembrar que a alegria do mundo é uma excitação carnal que nos leva à licenciosidade. As alegrias que o mundo nos oferece, elas nos afastam de Deus. É a consequência final de uma vida que é dominada, que é rendida a esses prazeres.
Mas existe um outro tipo de controle, né? Existe o controle da carne, que nos leva à desordem, mas existe também o controle do espírito, não é isso que ele disse? Não vos embriagueis com vinho, no qual leva a dissolução, mas enchei-vos do espírito. E essa vida cheia do espírito nos leva, como consequência, a uma vida santa. O antídoto para a embriaguez do mundo não é apenas uma sobriedade, uma abstinência dos prazeres. Não existe vácuo. Não é só você retirar isso da sua vida, mas você precisa intencionalmente colocar outra coisa no lugar. E essa outra coisa é você entregar a direção da sua vida a uma nova pessoa. O texto diz: enchei-vos do Espírito. E a expressão aqui, ela está num presente contínuo. É uma torneira que é aberta e ela nunca mais vai fechar. A todo momento, ela está disponível para nós. Acho que a leitura mais correta aqui seria: sejam continuamente cheios. Está entendendo? Porque além de estar no presente contínuo, ela está no passivo. Não é uma ação minha ser cheio do Espírito, mas é o próprio Cristo quem me enche com o Espírito que Ele próprio derrama sobre a minha vida. Entende? E esse encher do Espírito, irmãos, ele não é uma experiência isolada na vida do crente. Jonathan Edwards, comentando também esse texto de Efésios, ele vai dizer o seguinte: uma verdadeira vida, presta atenção, uma verdadeira vida, ela é uma vida onde há fartura espiritual, aonde o crente bebe abundantemente da presença de Deus. Quantos de nós temos vivido as nossas vidas buscando nos deleitar no Senhor? O salmista ele deixa isso muito claro para nós. Ele se deleita na presença do Senhor. Ele sente alegria, prazer em estar na presença do Senhor. Mas muitas vezes estar na presença do Senhor é pesado para nós. Isso é muito profundo, irmãos. Porque Cristo é quem derrama esse Espírito. E ser cheio do Espírito, na prática, olhando para o texto, é viver debaixo do senhorio de Cristo. Ser cheio do Espírito é você entregar a sua vida a Deus e dizer: Senhor, toma de conta, porque eu não sei fazer. Eu não tenho condições de fazer isso. E Paulo vai deixar isso muito claro para nós na sequência do texto, dos versos 19 a 21, porque ele vai dizer que estar sob o senhorio de Cristo é algo que não pode ser escondido. Ele precisa vir à luz, precisa ser mostrado, precisa ser praticado de forma pública. Olha aí para o texto. Estou terminando já, gente. Versículos 19 a 21, Paulo ele vai trazer para nós o seguinte: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nesses versículos aqui, Paulo ele descreve como é uma vida cheia do Espírito Santo. Não agora mais uma vida que é controlada pela carne, onde só há desordem, dissolução, catástrofe. Mas uma vida agora que é controlada pelo Espírito. E aqui a gente precisa corrigir algo que é muito difundido de maneira equivocada nos nossos dias. É ensinado hoje que uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja onde tem barulho, onde tem
manifestações, aonde tem ações sobrenaturais, experiências sobrenaturais. Mas quando a gente olha para o texto, o que a gente vê não é isso. Paulo aqui está nos mostrando outra coisa. Ele está nos mostrando que o verdadeiro avivamento, ele é visível na vida comunitária da igreja. Na vida em comunhão. Então, se você é cheio do Espírito, necessariamente você precisa ansiar por esses momentos de vida comunitária. Você precisa se preocupar com o seu irmão. Você precisa ter esse desejo no coração. Ele traz para a gente aqui 4 aspectos dessa vida, dessa igreja avivada, cheia do Espírito. Primeiro ele fala, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se edifica mutuamente em seus relacionamentos cotidianos. A conversa muda, irmãos. O assunto nas rodinhas de conversa, no meio do povo de Deus, não pode ser outra coisa senão o próprio Deus. O papo, seja ele qual for, ele precisa ser um papo que edifica. Precisam ser assuntos que confrontam e mudam o nosso jeito de viver as nossas vidas. Quando o Espírito governa, a fofoca, a murmuração e as conversas fúteis, elas perdem a graça. E Cristo passa a ser o grande assunto das nossas vidas. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Em segundo lugar, Paulo coloca para a gente assim, cantando e louvando de coração ao Senhor. Paulo aqui está falando de um coração que está colocado diante de Deus não como performance, mas é um coração que está colocado diante de Deus para adorá-lo, para engrandecer o seu nome. A marca de uma vida que está sob a direção do Espírito é a adoração sincera. O crente, mesmo atravessando os piores dias das suas vidas, consegue elevar a sua voz na congregação, muitas vezes em lágrimas, e se derramar diante do Senhor. E adorar o Senhor. Porque a sua adoração, ela não depende das circunstâncias. Mas ela depende única e exclusivamente da presença de Deus na vida dele. Em terceiro lugar, Paulo vai dizer, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Gratidão constante. A gente precisa confessar aqui, irmãos, é algo que a gente precisa sempre voltar. Nós somos muito rápidos em murmurar. Nós somos muito rápidos em reclamar, em focar naquilo que está faltando, como se, tendo Deus na vida, alguma coisa pudesse faltar, não é? Nós somos muito rápidos em nos sentirmos injustiçados. E nós somos lentos em agradecer. A murmuração é a linguagem natural da carne. Mas a gratidão é o idioma do Espírito. E por que nós reclamamos tanto? Porque no fundo nós achamos que nós merecemos uma vida mais fácil. Essa é a verdade. No fundo nós achamos que nós somos merecedores de alguma coisa. E isso nada mais é do que egoísmo. Avareza. Que é idolatria. Paulo nos ensina isso nessa carta. Porque no fundo nós colocamos o eu no centro. Como deveríamos colocar Deus no centro das nossas vidas. E em quarto lugar, Paulo fala
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui, sem dúvida nenhuma, é uma das marcas mais difíceis e chocantes da fé cristã. Eu me sujeitar a alguém? Jamais. O nosso orgulho, naturalmente, ele grita contra isso. Seja dentro de casa, filhos para com os pais, esposa para com maridos, seja na igreja, seja no nosso trabalho. Não pise no meu calo. Se você pisar no meu calo, o caldo entorna. É essa a prática do nosso coração. Mas a palavra do Senhor nos manda de forma humilde nos sujeitarmos uns aos outros. Sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. O presbítero Michel citou isso na sua oração aqui. Cristo, sendo o Senhor, criador de todas as coisas, ele se limitou, ele assumiu a forma humana, ele se fez carne, passou pelo que passou, se sujeitando à vontade de Deus. E nós precisamos tomar Cristo como nosso exemplo. Então não tenha medo de ser radical. Não tenha medo de ser radical. Porque se o nosso Senhor, ele não tivesse sido radical, nós não teríamos sido salvos. Ele foi radical ao ponto de entregar a sua vida na cruz do Calvário. E nós precisamos tê-lo como forma para guiar as nossas vidas. Então, meus irmãos, ser crente é ser radical. Independente do que as pessoas falam. Independente dos apontamentos. Tudo isso, ele precisa ser feito olhando para o Senhor das nossas vidas, para o Senhor do universo. Olhando para aquele que se submeteu, é que nós nos submetemos. Paulo nos mostra, irmão, concluindo, que a vida cristã verdadeira não é desordem, não é superficialidade e não é mera aparência religiosa. É uma vida sábia, vigilante e controlada pelo Espírito Santo. E a forma pela qual nós podemos, a única forma pela qual nós podemos viver isso é fazendo tudo isso no temor de Cristo e confiando única e exclusivamente no nome dele. A pergunta final e inevitável é: quem está no controle da nossa vida? Se não for o Espírito, será outra coisa. E tudo que não é o Espírito nos levará à desordem. Mas quando o Espírito governa, Cristo é honrado, a vida é ordenada e a igreja é edificada. Abandone hoje os anestésicos deste mundo e venha sedento para a palavra, que é o Senhor, e que o Senhor, irmãos, nos conceda a graça para vivermos assim, sob nova direção. Amém?